Charles Darwin foi um naturalista muito importante para as teorias da evolução, ou se não, o mais importante. Desde pequeno, Charles Darwin sempre gostou de colecionar insetos, como por exemplo o besouro. Mas para seu pai, o plano que ele tinha para Darwin não era ser um naturalista, e sim um médico, assim como ele. Darwin acabou desistindo da medicina, pois naquela época ainda não existia anestesia nas cirurgias, e com isso Darwin acabou vendo pessoas sofrendo enquanto faziam a cirurgia. Ele não gostou muito de ter que ver aquelas cenas das pessoas sofrendo, gritando por conta da falta da anestesia. E com isso, Darwin acabou decidindo desistir da medicina, demorando meses para contar para o seu pai. Darwin participou de uma viagem em um navio chamado Beagle. Darwin foi como um cientista, como um pesquisador. Essa viagem durou cerca de 5 anos, 3 anos e 3 meses na Terra e 1 ano e 6 meses no mar. Na Terra, Darwin pesquisou muito e estudou muito para poder se preparar para sua viagem em alto mar. Charles Darwin passou por vários países, pela Austrália, pela Argentina, inclusive pelo Brasil. Darwin, ao chegar no país brasileiro, ficou encantado com a diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica, entre outros lugares, pois, naquela época, a Mata Atlântica não era tão devastada como hoje em dia. Em seu livro, Darwin relata um acontecimento que ocorreu no estado da Bahia, onde ainda estava acontecendo a escravidão. Darwin conta que estava em uma canoa pesquisando e avistou uma planta muito bonita e decidiu pedir para o escravo parar para poder pegar essa planta. Ao pedir para o escravo parar, o escravo acabou tirando a conclusão que Darwin iria bater nele pela realidade em que ele vivia. Com esse acontecimento, Darwin acabou não gostando do que viu e, com isso, saiu do país bem chateado, mas bem encantado com toda a diversidade que presenciou. Com essa viagem, Darwin tirou as seguintes conclusões: existem variações nas espécies, ou seja, não é só um tipo naquela espécie, existem variações. Muitos nascem e poucos sobrevivem, pois existe uma luta pela sobrevivência. As espécies precisam lutar para conseguir comida, para conseguir deixar descendentes, e com isso, o tamanho das populações permanecem estáveis, por muitos morrerem e poucos sobreviverem. Darwin também concluiu que o mais apto sobrevive, ou seja, o mais apto naquele ambiente vai sobreviver. Um exemplo é a onça e o pinguim no país brasileiro. Se colocarmos essas duas espécies, a onça irá sobreviver, pois a onça é mais apta ao ambiente brasileiro do que o pinguim. Outra conclusão que Darwin tirou foi a reprodução diferencial, que é que o mais apto é quem deixa mais descendentes. É importante notar que Darwin não propôs apenas que os organismos evoluíam. Se este tivesse sido o começo e o fim da sua teoria, ele não estaria em tantos livros didáticos como está hoje. Ao invés, Darwin também propôs um mecanismo para a evolução, a seleção natural. Esse mecanismo era elegante e lógico, e explicava como populações podiam evoluir, passar por descendência por modificação, de tal maneira que se tornassem melhor adaptadas aos seus ambientes ao longo do tempo. Darwin foi influenciado pelos trabalhos de cientistas famosos, como o astrônomo John e o naturalista e viajante Alexander. Este último foi responsável, segundo o próprio Darwin, pelo impulso de viajar às terras desconhecidas em expedições científicas. O trabalho do geólogo do amigo Charles Lyell também marcou o estudo de Darwin, além de levar uma cópia dos princípios da geologia de Lyell em sua viagem a bordo de Beagle. As primeiras anotações de viagem de Darwin eram sobre os temas de geologia. Em junho de 1858, Darwin recebeu uma carta do naturalista inglês Alfred Russel Wallace, que continha conclusões fundamentalmente semelhantes às suas. Wallace havia estudado as faunas da Amazônia e das Índias Orientais, chegando à conclusão de que as espécies se modificavam por seleção natural.
Darwin ficou assombrado com as semelhanças dos trabalhos de Wallace em relação ao seu próprio trabalho, entre outras coisas pelo fato de Wallace ter também inspirado em uma mesma fonte não biológica, o livro de Matos, o ensaio sobre a lei da população. Darwin escreveu então um resumo de suas ideias, que foram publicadas justamente com o trabalho de Wallace em 1º de junho de 1858. Um ano mais tarde, Darwin publicou o trabalho completo no livro A Origem das Espécies. As anotações de Darwin confirmaram que ele concebeu a sua teoria de evolução cerca de 15 anos antes de ter recebido a carta de Wallace, e este admitiu que Darwin tinha realmente sido o pioneiro. A coevolução tem como uma de suas definições a de processo, onde conforme ocorre a evolução simultânea de duas ou mais espécies, que têm um relacionamento ecológico próximo. Charles Darwin já havia mencionado sobre as interações evolutivas entre plantas e insetos em sua obra A Origem das Espécies.